O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 13. A Magia da Harmonia. O amigo que te entende, te cria. Romain Rolland. Pense numa época em que você e outra pessoa estavam em sincronia. Pode ser um amigo, ou amante, ou membro da família, ou alguém que entrou por acaso. Volte para aquele tempo e tente pensar o que havia nessa pessoa que fez você sentir-se tão em harmonia com ela. É bem provável que você descubra que pensavam da mesma forma ou sentiam-se do mesmo jeito sobre um certo filme, livro ou experiência. Você pode não ter notado, mas talvez tivessem tipos semelhantes de respiração ou fala. Talvez tivessem antecedentes ou crenças semelhantes. Qualquer coisa que você descobrir será o reflexo do mesmo elemento básico, a harmonia. Harmonia é a habilidade de entrar no mundo de alguém para fazer esse alguém sentir-se que você o entende, que vocês têm um forte vínculo comum. É a habilidade de ir totalmente de seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. A harmonia é um instrumento final para produzir resultados com outras pessoas. Lembre-se, aprendemos no capítulo 5, As 7 Mentiras do Sucesso, que as pessoas têm seus recursos mais importantes. Bem, a harmonia é a maneira de libertar esses recursos. Não importa o que você queira na sua vida, se puder desenvolver a harmonia com as pessoas certas, será capaz de preencher as necessidades delas e elas serão capazes de preencher as suas. A habilidade de estabelecer a harmonia é uma das mais importantes técnicas que uma pessoa possa ter. Para ser um bom realizador ou um bom vendedor, um bom parente ou um bom amigo, um bom persuasor ou um bom político, o que você realmente precisa é de harmonia. A habilidade de formar um poderoso vínculo com um humano, um relacionamento de compreensão. Muitas pessoas fazem a vida muito complicada e difícil. Ela não tem de ser assim. Todas as técnicas que aprender neste livro são, na verdade, maneiras de conseguir maior harmonia com as pessoas, e a harmonia com os outros torna quase todas as tarefas mais simples, mais fáceis e mais agradáveis. Não importa o que você queira fazer, ver, criar, compartilhar ou experimentar na vida, quer seja alcançar realização espiritual ou ganhar $1 milhão, há sempre alguém que pode ajudá-lo a realizar sua meta com mais rapidez e facilidade. Alguém mais que sabe como chegar lá mais rápido ou com mais eficiência, ou que pode fazer alguma coisa para ajudá-lo a chegar onde queira ir mais rapidamente. A maneira de atrair essa pessoa é conseguir a harmonia, o vínculo mágico que une as pessoas e as faz sentirem-se como parceiros. Quer conhecer o pior clichê já forjado? Os opostos se atraem. Como todas as coisas que são falsas, há nisso um elemento de verdade. Quando as pessoas têm bastante em comum, os elementos de diferença acrescentam uma certa excitação nas coisas. Mas, acima de tudo, quem é atraente para você? Com quem você quer passar o tempo? Você está procurando alguém que discorde de você em tudo, que tenha interesses diferentes, que goste de dormir quando você quer brincar e de brincar quando você quer dormir? Claro que não. Você quer estar com pessoas que sejam como você e, no entanto, únicas. Quando as pessoas são iguais, elas tendem a se gostarem. As pessoas formam clubes com aquelas que são diferentes delas? De jeito nenhum. Elas se juntam como camaradas veteranos de guerra ou colecionadores de selo ou colecionadores de cartões postais, porque, havendo alguma coisa em comum, cria-se a harmonia. Você já foi a uma convenção? Não se cria um vínculo instantâneo entre as pessoas que nunca se viram antes? Um dos elementos principais de uma comédia é um extrovertido tagarela e folgado tentando se entender com um introvertido, quieto e retraído. Como eles se dão? Pessimamente. Eles não são o bastante parecidos para gostarem muito um do outro. De quem os americanos tendem a gostar mais? Dos ingleses ou dos iranianos? A resposta é fácil. Com quem temos mais em comum? A mesma resposta. Pense no Oriente Médio. Por que acha que há problemas lá? São os judeus e árabes iguais em suas crenças religiosas? Têm eles o mesmo tipo de sistema de justiça? Têm a mesma língua? Você poderia continuar e enumerar.
Os problemas deles resultam de tudo que tem de diferente. De fato, quando dizemos que as pessoas estão tendo diferenças, estamos querendo dizer que aquilo que não tem de igual está causando toda espécie de problemas. E sobre brancos e negros nos Estados Unidos, onde começam os problemas? Eles começam quando as pessoas focalizam aquilo que tem de diferente, as diferenças de cor, cultura e costumes. Um grande número de diferenças pode resultar em tumultos. Semelhanças tendem a resultar em harmonia. Isso tem sido verdadeiro através da história. É verdadeiro numa escala global e é verdadeiro numa escala pessoal. Pegue qualquer relacionamento entre duas pessoas quaisquer e descobrirá que a primeira coisa que criou o vínculo entre elas foi alguma coisa que tinham em comum. Elas podem ter maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, mas foram as coisas em comum que primeiro as aproximaram. Pense em alguém de quem realmente goste e repare o que o torna atraente. Não é a maneira na qual ele é, como você, ou pelo menos como você gostaria de ser. Você não pensa, uau, esse cara pensa o oposto de mim nos mínimos detalhes, que grande cara. Você pensa, que cara esperto, ele é capaz de ver o mundo da maneira que eu vejo e até acrescentar alguma coisa na minha perspectiva. Agora pense em alguém que você não suporta. É ele alguém como você? Você pensa, meu Deus, que pessoa detestável, ela pensa do mesmo modo que eu. Isso significa que não há saída para um círculo vicioso de diferenças, criando conflitos, criando mais diferenças? Claro que não, porque em cada caso onde há diferença, há também semelhança. Os negros e os brancos nos Estados Unidos têm uma porção de diferenças, certo? Se você quiser olhar as coisas dessa maneira, mas eles também têm muito em comum, não tem? Somos todos homens e mulheres, irmãos e irmãs, com medos e aspirações diferentes. A maneira de ir da discórdia para a harmonia é ir da concentração de diferenças para a concentração de semelhanças. O primeiro passo para a comunicação real é aprender a traduzir o seu mapa de mundo para o mapa de alguém mais. E o que nos permite fazer isso? Técnicas de harmonia. Se você quiser ganhar um homem para a sua causa, primeiro convença-o de que é seu amigo sincero. Abraham Lincoln. Como criamos harmonia? Criando ou descobrindo coisas em comum. No jargão da PNL, chamamos esse processo de espelhamento ou igualagem. Há várias maneiras de criar interesses comuns com outra pessoa e, assim, um estado de harmonia. Você pode espelhar interesses, isto é, ter uma experiência semelhante ou estilo de roupa ou atividade favorita. Ou você pode espelhar associação, isto é, ter amigos ou conhecidos semelhantes. Ou você pode espelhar crenças. Essas são experiências comuns, são a maneira de criarmos amizades e relacionamentos. Todas essas experiências têm uma coisa em comum, são comunicadas através de palavras. A maneira mais comum de combinarmos com os outros é através da troca de informações recíprocas, por meio de palavras. No entanto, estudos mostraram que somente 7% do que é comunicado entre as pessoas é transmitido através das palavras em si mesmo. 38% é através do tom de voz. Quando eu era garoto e minha mãe elevava a voz e dizia Anthony, num certo tom, eu sabia que isso significava muito mais do que meu nome sozinho. 55% da comunicação, a maior parte, é o resultado de fisiologia ou linguagem do corpo. As expressões faciais, os gestos, a qualidade e tipos de movimentos da pessoa que transmite uma comunicação nos esclarecem muito mais sobre o que estão dizendo do que as palavras em si. Isto explica por que uma pessoa como Don Rickles pode levantar-se e atacá-lo e dizer coisas terríveis e fazer você rir. Ou como um Ed Murphy pode usar palavras de 4 letras e fazer você rir. Porque não são as palavras, é a entrega, sua fisiologia e tonalidade que o faz você rir. Portanto, se estamos tentando criar harmonia meramente com o conteúdo de nossa conversa, estamos desperdiçando os meios mais amplos para comunicar coisas em comum para o cérebro de outra pessoa. Uma das melhores maneiras para alcançar a harmonia é através do espelhamento, ou criando uma fisiologia comum com essa pessoa. Isso é o que o grande hipnoterapeuta, o Dr. Milton Erickson, fez.
Ele aprendeu a espelhar os tipos de respiração, postura, tonalidade e gestos de outras pessoas. E fazendo isso, ele alcançava uma total ligação harmoniosa em questão de minutos. Pessoas que não o conheciam de repente confiavam nele sem hesitar. Assim, se você pode desenvolver a harmonia só com palavras, pense no incrível poder da harmonia que pode desenvolver com palavras e fisiologia unidas. Enquanto as palavras estão trabalhando na mente consciente de uma pessoa, a fisiologia está trabalhando no inconsciente. É onde o cérebro está pensando: ei, essa pessoa é como eu, ele deve ser, ok? E uma vez que isso acontece, há uma tremenda atração, uma tremenda ligação. E por ser inconsciente, é ainda mais eficiente. Você não fica atento a nada, além do vínculo que foi formado. Portanto, como você espelha a fisiologia de outra pessoa? Que espécies de tratos físicos você pode espelhar? Comece com a voz dela. Espelhe sua tonalidade e fraseado, seu diapasão e a rapidez com que ela fala. Tipos de pausa que faz, seu volume e assim por diante. Espelhe as palavras ou frases favoritas e sobre posturas e tipos de respiração ou modo de olhar, linguagem do corpo, expressões faciais, gestos de mãos ou outros momentos distintos. Qualquer aspecto da fisiologia, da maneira como a pessoa põe os pés no chão, até como inclina a cabeça, é alguma coisa que você pode espelhar. Agora, a princípio, isso pode parecer absurdo. E se você pode espelhar tudo sobre outra pessoa, sabe o que acontece? As pessoas sentem como se estivessem encontrado sua alma gêmea, alguém a quem entendem totalmente, que podem ler seus pensamentos mais profundos, que é como elas. Mas você não tende a espelhar tudo sobre uma pessoa para criar um estado de harmonia. Se começar só com um tom de voz ou uma expressão facial semelhante, você pode aprender a construir incríveis harmonias com qualquer um. Durante os próximos dias, você deve praticar, espelhando as pessoas com quem estiver. Espelhe seus gestos e postura. Espelhe a média e a localização de suas respirações. Espelhe o tom, tempo e volume de suas vozes. Elas se sentem mais próximas de você e você se sente mais próximo delas. Lembra-se do ensaio de espelhagem no capítulo de fisiologia? Quando uma pessoa espelha a fisiologia de alguém, ela é capaz de experimentar não só o mesmo estado, mas também a mesma espécie de experiências interiores e até os mesmos pensamentos. Agora imagine o que isso significa se fizesse isso na vida cotidiana e se tornasse um harmonizador tão hábil que pudesse saber o que as outras pessoas estão pensando. Que espécies de harmonia teria então e o que poderia fazer com ela? É uma coisa assustadora de se considerar, mas os comunicadores profissionais fazem isso o tempo todo. Espelhar é uma técnica como qualquer outra. É preciso prática para desenvolvê-la. No entanto, você pode usá-la agora e ter resultados. Quando você analisa, há duas chaves para espelhar: observação aguda e flexibilidade pessoal. Aqui está um experimento para fazer quando estiver com alguém mais. Escolha uma pessoa para ser o espelhador e outra para ser o modelo. Faça o líder passar pelo maior número de mudanças físicas possíveis, em 1 ou 2 minutos. Mude expressões faciais, postura e respiração. Mude coisas grandes, como a maneira como cruza os braços, e mude coisas pequenas, como a tensão no pescoço. Este é um ótimo exercício para fazer com seus filhos. Eles adorarão. Quando tiver terminado, compare as notas. Veja como se saiu, espelhando outra pessoa. Agora mudem as posições. Provavelmente você descobrirá que deixou passar no mínimo tantas quantas acertou. Qualquer um pode tornar-se um especialista em espelhagem, mas você precisa começar reconhecendo que as pessoas usam seus corpos de centenas de formas e quanto mais atento estiver a essas posições, mais bem-sucedido será. Apesar de haver possibilidades ilimitadas, as pessoas em posição sentada, por exemplo, geralmente fazem um número limitado de movimentos. Depois de alguma prática, você não terá nem de pensar conscientemente para fazer isso, espelhará sem perceber as posturas e fisiologias das pessoas à sua volta. Há infinitas particularidades para uma espelhagem efetiva, mas a base é alguma coisa na qual já tocamos no capítulo sobre detectar estratégias. Os 3 sistemas representativos básicos. Lembre-se,
Todos usam os 3 sistemas representativos, mas a maioria de nós tem de fortes preferências sistemas representativos para os quais tendemos muitas vezes. Quase sempre somos basicamente visuais, ou auditivos, ou sinestésicos. Uma vez que tenha descoberto o sistema representativo primário da pessoa, você simplificou de modo radical o trabalho de desenvolver a harmonia com ela. Para nos comunicarmos efetivamente, devemos compreender que somos todos diferentes na maneira como vemos o mundo e usar esse entendimento como guia para a nossa comunicação com os outros. Anthony Robbins. Se comportamento e fisiologia são feitos de uma série de fatores fortuitos, você teria de meticulosamente pegar cada sugestão e então pô-las todas juntas. Mas os sistemas representativos são como chaves para um código secreto. Saber um fato lhe dá uma pista para mais uma dúzia deles. Como vimos no capítulo 8, há uma constelação inteira de comportamentos que segue junto com quem é basicamente visual. Há sugestões verbais, frases como "é como isso parece para mim", ou "não posso me imaginar fazendo aquilo". A fala é, em geral, bastante rápida e a respiração é pela parte alta do peito. O tom vocal é alto, agudo, nasal e muitas vezes forçado. Em geral, a tensão muscular, particularmente nos ombros e abdômen. Pessoas visualmente orientadas tendem a indicar muito. Com frequência, têm os ombros curvos e o pescoço alongado. Pessoas auditivas usam frases como "soa bem para mim" ou "isso não faz um sino tocar". A fala é mais modulada, o tempo é equilibrado e a voz tende a ter uma tonalidade nítida e ressoante. A respiração tende a ser regular e profunda, vindo do diafragma ou de todo o peito. Quando as pessoas cruzam as mãos ou os braços, geralmente indicam acesso auditivo. Há uma tendência para os ombros ficarem de certa forma relaxados e para a cabeça pender ligeiramente para um lado. Pessoas sinestésicas usam frases como "isso não parece certo" ou "não estou em contato com as coisas". Falam num tempo lento, muitas vezes fazem longas pausas entre as palavras e têm uma tonalidade baixa e profunda. Muitos dos movimentos do corpo tendem a indicar acessos táteis ou sinestésicos exteriores. Relaxamentos de músculos indicam acessos interiores, viscerais, sinestésicos. Uma posição caracterizada pelas palmas das mãos viradas para cima, com os braços dobrados e relaxados, é sinestésica. A postura tende a ser sólida, com a cabeça assentada de modo direito nos ombros. Há outras sugestões, e as coisas variam bastante de pessoa para pessoa. Logo, é sempre preciso uma observação cuidadosa. Cada pessoa é única, mas quando você conhece o principal sistema representativo de alguém, então dê um largo passo em direção ao aprendizado de como entrar em seu mundo. Tudo o que tem a fazer é igualá-la. Considere alguém que está basicamente no estado auditivo. Se você está tentando persuadi-lo a fazer alguma coisa, pedindo-lhe que imagine como isso parecerá, e você fala com muita rapidez, provavelmente não se entenderá com ele. A pessoa precisa ouvir o que você tem a dizer, precisa escutar a sua proposta e reparar se está de acordo com ela. De fato, ela pode nem ao menos escutar você, simplesmente porque seu tom de voz pode tê-lo afastado desde o começo. Uma outra pessoa pode estar no estado visual básico e você se aproxima dela de uma forma sinestésica, falando muito devagar sobre como se sente acerca de alguma coisa, e ela provavelmente tornar-se-á irritada com seu passo lento e pedirá, por favor, que vá direto ao assunto. Para ilustrar essas diferenças, gostaria de dar o exemplo de uma vizinhança residencial que conheço. Uma casa está localizada numa rua calma e tranquila. A qualquer hora do dia, você pode passar por lá fora e ouvir os pássaros cantando. Ela tem um jeito de casa, de livro de histórias, que fala tão eloquentemente que é difícil não nos perguntarmos como alguém pode ignorá-la. Ao entardecer, você pode vagar pelo jardim só para ouvir os pássaros, a brisa sussurrando através dos galhos e o som do carrilhão no portão de entrada. A outra casa é espantosamente pitoresca. Você fica excitado só de olhá-la. É visualmente atordoante, de longo portão de entrada até os lindos detalhes em ladrilhos nas paredes cor de pêssego.
Há janelas por toda parte e assim tem uma iluminação maravilhosa, quase que a qualquer hora do dia. Há tanta coisa para se ver, de suas escadas em espiral até as elegantes portas de carvalho entalhadas, que você poderia passar um dia explorando cada recanto, cada fenda, descobrindo que novas coisas há para se ver. A terceira casa é mais difícil de descrever. Você tem de ir e experimentá-la, você tem de senti-la. Sua construção é sólida e segura, suas salas têm um calor particular. De uma forma totalmente indefinida, ela toca em alguma coisa fundamental em você. É quase alimentadora. Você fica tentado a sentar-se num canto e deixar-se impregnar com quaisquer que sejam os fluidos que fazem você sentir-se tão tranquilo. Em todos os três casos, eu falava sobre a mesma casa. A primeira é vista de um ponto de vista auditivo, a segunda de um visual e a terceira de um sinestésico. Se você estiver mostrando a casa para um grupo de pessoas para que consiga realçar toda a sua riqueza, tem de entrar nos três modos. O principal sistema representativo de cada pessoa determinará qual das três descrições parece mais atraente. Mas lembre-se, as pessoas usam todos os três. A maneira mais elegante de comunicar é dizê-las todas, enquanto se concentra no sistema que a outra pessoa mais usa. Comece fazendo uma lista de palavras visuais, auditivas e sinestésicas. Durante os próximos dias, escute as pessoas com quem esteja conversando e determine que tipos de palavras elas usam mais. Fale então com elas usando o mesmo tipo de palavras. O que acontece? Fale agora durante um tempo usando um sistema representativo diferente. O que aconteceu dessa vez? Deixe-me dar-lhe um exemplo de como um espelhamento efetivo pode ser potente. Recentemente eu estava em Nova York e queria relaxar. Portanto, fui ao Central Park e sentei-me num banco para ver o que estava acontecendo. Logo reparei num rapaz sentado do outro lado. Então comecei a espelhá-lo. Uma vez que você se habitua, é difícil parar. Eu o espelhei com exatidão. Estou sentado da maneira que ele está, respirando da mesma forma, fazendo a mesma coisa com meus pés. Ele começa a jogar farelos para os pássaros. Eu começo a jogar farelos de pão para os pássaros. Ele balança um pouco a cabeça. Eu começo a balançar um pouco minha cabeça. Então ele levanta o olhar e eu levanto o olhar. Ele olha para mim e eu olho para ele. Em pouco tempo ele levanta-se e dirige-se para mim. Não há surpresa nenhuma nisso. Sou totalmente atraente para ele porque pensa que sou bem igual a ele. Começamos a conversar e eu estou espelhando exatamente seu tom de voz e sua fraseologia. Após pouco tempo ele diz: é óbvio que você é um homem muito inteligente. Por que ele acreditaria nisso? Porque sente que sou como ele. Em pouco tempo está me dizendo que sente que me conhece melhor do que pessoas suas conhecidas de 25 anos. E logo depois disso ofereceu-me um emprego. Sei que algumas pessoas a quem falo sobre a espelhagem ficam logo revoltadas e dizem que isso não é natural, que é manipulatório, mas a ideia de que não é natural é absurda. Qualquer ocasião em que você esteja em harmonia com alguém, é natural que comece a espelhá-la na fisiologia, tonalidade e assim por diante. Onde quer que eu lecione seminários, sempre alguém presente está confuso sobre a espelhagem. Eu simplesmente faço-lo ver. Se olhar para a pessoa próxima a ele, notará que ambas estão sentadas da mesma maneira. Os dois estão com as pernas cruzadas, suas cabeças estão inclinadas no mesmo ângulo, e assim por diante. Invariavelmente, eles estão se espelhando um ao outro, porque desenvolveram harmonia devido ao convívio de vários dias. Então pergunto a um deles como se sente com respeito ao outro, e ele dirá, ótimo ou próximo. Faço então com que a pessoa mude sua fisiologia e se sente numa posição completamente diferente. Quando pergunto à primeira pessoa como se sente agora com relação a outra pessoa, as respostas que recebo são não tão próximo, ou distante, ou já não estou mais certo. Portanto, espelhagem é um processo natural da harmonia. Você mesmo faz inconscientemente. Neste capítulo estamos aprendendo o que fazer, as receitas para a harmonia, a fim de que possamos criar aquele resultado a qualquer tempo que quisermos, com qualquer pessoa, até mesmo um estranho. Quanto à espelhagem ser manipulatória, diga-me o que requer mais esforço consciente.
Falar no seu ritmo e tons normais ou realmente descobrir como outra pessoa se comunica melhor e entrar em seu mundo? Lembre-se que enquanto você está espelhando outra pessoa, na realidade, você experimenta o que ela sente se sua intenção era manipular alguém. Uma vez que comece a espelhar, você de fato começa a sentir-se mais como ela. Assim, a pergunta torna-se: está querendo manipular quem? Você ou a ele? Você não está desistindo de sua identidade quando espelha uma outra pessoa. Você não é exclusivamente uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica. Todos nós devemos nos esforçar para sermos flexíveis. A espelhagem simplesmente cria uma igualdade de fisiologia que salienta nossa humanidade compartilhada. Quando estou espelhando, posso conseguir os benefícios das sensações, experiências e pensamentos de outra pessoa. É uma poderosa, bonita e fortalecedora lição para se aprender por experiência, sobre como compartilhar o mundo com outros seres humanos. Sucesso cultural sólido resulta da harmonia com as massas. Os líderes mais efetivos são fortes em todos os 3 sistemas representativos. Tendemos a confiar nas pessoas que nos atraem em todos os 3 níveis e que demonstram um senso de coerência. Todas as partes de sua personalidade transmitem a mesma coisa. Pense nas eleições, por exemplo. Você acha que Ronald Reagan, pela sua idade, é um homem atraente visualmente? Tem ele o tom de voz, a maneira de falar atraentes? Pode ele comovê-lo emocionalmente com sentimentos de patriotismo e possibilidades? A maioria das pessoas, mesmo aquelas que discordam de sua política, responderiam com um sonoro sim a essas 3 perguntas. Não é de se espantar que eles o chamem de grande comunicador. Agora pense em Walter Mondale. É ele visualmente um homem atraente? Quando faço essa pergunta em seminários, fico feliz se consigo 20% de respostas sim. Tem ele um tom de voz e maneira de falar atraentes? Consigo um número até menor de pessoas que acreditam que ele tem. Mesmo aqueles que concordam com tudo que Mondale diz, raras vezes respondem sim a essa pergunta. Pode ele comovê-lo emocionalmente com sentimentos de patriotismo e possibilidades? Nesse ponto, em geral, eu recebo uma risada. Esse foi um de seus maiores fracassos. Assim, foi alguma surpresa que Reagan ganhasse por maioria esmagadora? Pense no que aconteceu com Gary Hart. Ele era bastante atraente em todos os 3 níveis. Mondale tinha mais dinheiro e tinha estado na Casa Branca. Assim parecia ser a escolha lógica. No entanto, Hart estava na disputa, mas só por pouco tempo. O que aconteceu? Numa coisa, Hart foi incoerente. Quando lhe perguntaram por que tinha trocado seu nome, ele disse que isso não era importante, mas a linguagem de seu corpo e o tom de voz diziam outra coisa. Ele poderia ter ficado de frente para a imprensa e dito: sim, troquei meu nome, mas fiz isso para que vocês não me julgassem pelo nome, mas sim pela qualidade do trabalho que faço. Em vez disso, ele não foi convincente. Então teve de ser pressionado para discutir suas novas ideias e, quando o fez, muita gente sentiu que não havia consistência nelas. Eram só palavras inconsequentes. E sobre Geraldine Ferraro? Você acha que ela é uma mulher atraente visualmente? Cerca de 60% das pessoas que entrevistei acham que sim. Sente que ela tem um tom de voz atraente? É aqui onde Ferraro perde, e perde feio. Cerca de 80% ou 90% das pessoas que entrevistei disseram que a voz dela não só era sem atrativos, mas irritante. As únicas exceções foram pessoas da cidade de Nova York. E só 10% disseram que ela comovia emocionalmente. Pode imaginar como seria difícil para você ser popular, mesmo que tivesse as melhores ideias do mundo, se as pessoas ficassem irritadas cada vez que você abrisse a boca? Ser uma mulher e estar na mesma chapa com Mondale não ajudou a senhora Ferraro, aos olhos de algumas pessoas. Talvez não tenham sido essas as maiores razões que fizeram com que não tivesse apoio. O tom de voz, sua falta de habilidade para comover as pessoas e, finalmente, sua incoerência fizeram-no. Muitos problemas surgiram quando parecia que estava transmitindo mensagens confusas sobre aborto, primeira greve nuclear e as finanças do marido, ou outras coisas ainda. As práticas de comunicação pessoal dos candidatos democratas sozinhas tornaram a derrota quase inevitável.
Pense agora num grande sucesso cultural como Bruce Springsteen. Seus concertos estão lotados e ele oferece tudo para os olhos e ouvidos. Visualmente atraente, ele conversa com sua plateia com uma voz cheia de sentimento e desenvolve uma tremenda harmonia. Ele parece ser totalmente congruente. Pense num presidente da história moderna que permanece em sua mente como sendo poderoso, carismático, capaz de fazer uma mudança. Pensou em John Kennedy? 95% das pessoas a quem perguntei também. Por quê? Bem, há muitas razões, mas confiramos umas poucas. Você sentiu que Kennedy era um homem atraente visualmente? Pode apostar que sim. Pouquíssimas vezes encontrei alguém que achasse que não era. Que tal do ponto de vista auditivo? 90% das pessoas que eu pesquisei concordaram em que ele também era atraente dessa maneira. Pode ele comovê-lo emocionalmente com declarações como: não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Ele foi um mestre em usar comunicação para atingir pessoas. Ele era congruente? Khrushchev deve ter pensado que sim. A crise dos mísseis cubanos foi um teste de congruência entre Kennedy e Khrushchev. Eles estavam ambos se olhando olho no olho e, como um escritor escreveu, Khrushchev piscou. Estudos sobre pessoas de sucesso mostram com frequência que elas têm um grande talento para criar harmonia. Aqueles que são flexíveis e atraentes nos 3 modos podem afetar grande número de pessoas, seja como professores, homens de negócios ou líderes mundiais. Mas você não precisa de qualquer espécie de dom natural para fazer isso. Se pode ver, ouvir e sentir, pode criar harmonia com qualquer um, só fazendo o que ele faz. Você deve procurar pelas coisas que possa espelhar o mais discreta e naturalmente possível. Se espelhar uma pessoa que é asmática ou que tem um terrível tremor, em vez de alcançar a harmonia, você a levará a pensar que está tirando sarro dela. Pela prática constante, você entra no mundo da pessoa que estiver com você e fala como ela. Isso logo se torna uma segunda natureza. Você o fará automaticamente, sem qualquer pensamento consciente. Quando você começar a espelhar com efetividade, aprenderá que o processo faz mais do que permitir que consiga harmonia e compreenda a outra pessoa. Devido ao que é conhecido como compassar e dirigir, você é capaz de conseguir que eles o sigam. Não importa o quão diferentes vocês sejam, não importa como vocês se encontraram, se puder estabelecer bastante harmonia com alguém, em pouco tempo poderá mudar o comportamento dele, fazendo com que comece a igualar o seu. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Há poucos anos, meu negócio de nutrição começou a desenvolver um relacionamento com um médico muito poderoso em Beverly Hills. Começamos com o pé errado. Ele queria uma decisão imediata sobre uma proposta, mas eu estava fora da cidade e era o único que podia tomar a decisão. Ele não gostou de ter de esperar por alguém tão jovem quanto eu, 21 anos na época, e estava num estado de espírito bastante hostil, quando por fim me encontrei com ele. Encontrei-o sentado em seu escritório numa posição muito rígida, músculos tensos. Sentei-me numa cadeira oposta a dele, exatamente na mesma posição, e comecei a espelhar o ritmo de sua respiração. Ele falava com rapidez, e então eu falava com rapidez. Ele tinha uma maneira fora do comum de gesticular, rodando seu braço direito em um círculo. Fiz a mesma coisa. A despeito das péssimas circunstâncias do nosso encontro, começamos a nos entender. E por quê? Porque por estar imitando-o, estabeleci a harmonia com ele. Em pouco tempo comecei a ver se poderia dirigi-lo. Primeiro tornei mais lenta a cadência da minha fala, e aí ele também. Recostei-me então em minha cadeira, ele fez a mesma coisa. No começo eu estava me igualando e espelhando, mas conforme nossa harmonia se desenvolveu, fui capaz de fazer com que ele me igualasse e me espelhasse. Por fim, convidou-me para almoçar e acabamos fazendo uma refeição realmente amigável, como se fôssemos os melhores amigos. Esse era o indivíduo que me odiava quando atravessei a porta. Portanto, você não precisa ter circunstâncias ideais para espelhar bem, só precisa de perspicácia para adaptar seu comportamento ao daquele alguém. O que eu estava fazendo com esse homem era compassando e dirigindo. Compassar é só espelhar com graça, mover-se da maneira como a pessoa se move, mudar os gestos no modo como a pessoa muda.
Uma vez que adquira grande prática em espelhar alguém, você pode mudar sua fisiologia e comportamento quase instintivamente quando a outra pessoa muda. A harmonia não é estática, não é alguma coisa que permanece estável uma vez conseguida. É um processo dinâmico, fluido, flexível. Assim como a chave para estabelecer um relacionamento verdadeiramente ressoante, duradouro, e a habilidade de mudar-se e ajustar-se para aquilo que alguém esteja passando. A chave para compassar é a habilidade para mudar as engrenagens com elegância e inteligência, quando alguém mais as muda. Compassar é diretamente seguido por liderança. Quando você estabelece harmonia com alguém, cria um vínculo que quase pode ser sentido. Liderar vem tão naturalmente como compassar. Você atinge um ponto onde começa a iniciar a mudança antes mesmo de espelhar a outra pessoa. Um ponto onde desenvolveu tanta harmonia que, quando muda, a outra pessoa inconscientemente o seguirá. Com certeza já passou pela experiência de estar com amigos até tarde da noite e não sentir nada cansado. Mas está em tão profunda harmonia que, quando eles bocejam, você também começa a bocejar. Os melhores vendedores fazem exatamente a mesma coisa. Eles entram no mundo da pessoa, conseguem a harmonia e então usam essa harmonia para liderar. Uma pergunta óbvia aparece quando falamos dessa maneira sobre harmonia. E se alguém for louco? Você espelha a sua loucura ou a sua raiva? Bem, por certo, isso é uma escolha. No entanto, no próximo capítulo vamos falar sobre como quebrar o molde de alguém, quer seja de raiva ou frustração, e como fazê-lo rapidamente. Pode ser melhor quebrar o molde de alguém do que espelhar sua raiva. Às vezes, ao espelhar a raiva de alguém, você pode entrar em seu mundo tão fortemente que quando você começa a relaxar, ele também começa a relaxar. Lembre-se, harmonia não significa só que você está sorrindo. Harmonia significa compreensão. Pessoas da rua, por exemplo, algumas vezes acham que espelhar a raiva de volta é absolutamente essencial. Em certas ocasiões, você pode precisar ser bastante enérgico em sua comunicação com uma pessoa, desde que o desafio dela para você é uma das muitas maneiras como o respeito é desenvolvido nesta parte de nossa cultura. Aqui está outro experimento. Puxe conversa com alguém. Espelhe sua postura, voz e respiração. Após um tempo, mude aos poucos sua postura ou o tom de voz. A outra pessoa seguiu após uns poucos minutos? Se não seguiu, simplesmente volte atrás e compasse outra vez. Tente então uma conduta diferente e faça a mudança menos radical. Se quando você tenta conduzir alguém, ela não o segue, isso significa simplesmente que você ainda não tem harmonia suficiente. Desenvolva mais harmonia e tente outra vez. Eu mandei olhar a vida dos homens como se fosse um espelho, e a dos outros para tirar um exemplo para si. Terêncio. Qual é a chave para estabelecer a harmonia? A chave é flexibilidade. Lembre-se, a maior barreira para a harmonia é pensar que outras pessoas têm o mesmo mapa que você e que, por você ver o mundo de uma forma, elas também o veem assim. Excelentes comunicadores raramente cometem esse erro. Eles sabem que você tem de mudar sua linguagem, sua tonalidade, seu tipo de respiração, seus gestos, até descobrirem uma abordagem que seja bem-sucedida na conquista dos objetivos. Quando você fracassa na comunicação com o outro, costumamos cair na tentação de pensar que estamos diante de um estúpido que se nega a escutar a voz da razão. Mas isso virtualmente nos garante que nunca seremos escutados. Vale mais mudar nossas palavras e nossa atitude para que se harmonizem com o modelo de mundo do ouvinte. Um dos axiomas da PNL é que o sentido de nossa comunicação não é o outro senão a resposta que obtemos. A responsabilidade da comunicação é nossa responsabilidade. Se você quer convencer alguém para que faça alguma coisa, mas ele faz outra diferente, a falha está na sua comunicação, que não acertou a maneira de fazer chegar sua mensagem. Isso é absolutamente crucial em tudo o que façamos. Consideremos o caso do ensino. A grande tragédia da educação consiste em que muitos professores conhecem bem a matéria, mas não conhecem os alunos. Não sabem como eles processam a informação, não estão familiarizados com seus sistemas de representação, ignoram o funcionamento de suas mentes.
Os melhores professores dominam instintivamente o compassamento e a liderança. Têm facilidade para harmonizar e suas mensagens penetram na mente dos alunos. No entanto, nada impede que todos os professores aprendam. Aprendendo a compassar seus alunos e a apresentar a informação de maneira que eles processam eficazmente, conseguiriam revolucionar o mundo do ensino. Alguns professores acreditam que, por dominarem a matéria, a falha de comunicação recai sobre os alunos, que não são capazes de aprender. Contudo, o sentido da comunicação se baseia nas respostas e não nos conteúdos. Ainda que se saiba tudo o que existe para saber sobre o Sacro Império Romano Germânico, se não puder harmonizar, não poderá passar essa informação do seu mapa para o mapa de outra pessoa. E enquanto for assim, seus conhecimentos carecerão de sentido. Por isso, os melhores professores são os que têm facilidade em estabelecer harmonia. Existe uma história sobre uma turma cujos alunos tiveram a ideia de deixar cair os livros no chão, todos ao mesmo tempo e exatamente às 9 horas, para assustar a professora. Ela, sem pensar duas vezes, largou o giz, deixou um livro cair no chão e disse: "Me desculpem, perdi a hora", e assim todos ficaram bem quietos. Os criadores da PNL deram um exemplo fascinante de como poderia funcionar o ensino em condições ideais. É o caso de um jovem aluno de uma escola técnica cujo sistema principal de representação era o sinestésico. No começo tinha uma dificuldade tremenda para entender os esquemas elétricos. A matéria era muito difícil e entediante. No fundo, tinha problemas para entender os conceitos que eram apresentados visualmente. Então um dia começou a imaginar como se sentiria se fosse um elétron flutuando através do circuito que via diagramado em sua frente. Imaginou suas várias reações e mudanças de comportamento enquanto entrava em contato com os componentes do circuito, simbolizados pelos caracteres naquele esquema. Quase imediatamente, os diagramas começaram a fazer mais sentido para ele. Começou até a apreciá-los. Cada esquema se apresentava para ele como uma nova aventura. Era tão agradável que acabou se tornando engenheiro. Teve sucesso porque foi capaz de aprender através de seu sistema representativo preferido. Quase todos os garotos que fracassam em nossos sistemas educacionais são capazes de aprender. Nós simplesmente nunca aprendemos como ensiná-los, nunca estabelecemos harmonia com eles e nunca igualamos suas estratégias de aprendizado. Tenho enfatizado o ensino porque, afinal, é alguma coisa que todos nós já fazemos, seja em casa com nossos filhos ou no serviço com nossos empregados ou colegas. O que funciona numa sala de aula também funciona numa sala de estar ou num escritório. Há uma coisa final maravilhosa sobre a magia da harmonia. É a mais acessível habilidade do mundo. Você não precisa ler livros e não precisa de cursos. Você não precisa viajar para estudar junto de um mestre. Você não precisa receber um grau. Os únicos instrumentos de que necessita são seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos de tato, gosto e cheiro. Você pode começar a cultivar a harmonia agora mesmo. Estamos sempre nos comunicando e nos influenciando. A harmonia é simplesmente fazer ambas as coisas nas maneiras mais efetivas possíveis. Você pode estudar a harmonia na mercearia, pode usá-la no trabalho e em sua casa. Se quando for entrevistado para se candidatar a um emprego, você igualar e espelhar seu entrevistador, ele gostará de você de imediato. Use a harmonia em seu negócio para criar uma ligação imediata com os clientes. Se quiser tornar-se um mestre comunicador, tudo o que precisa fazer é aprender como entrar no mundo das outras pessoas. Você já tem tudo o que precisa para fazê-lo agora. Há uma outra maneira de estabelecer a harmonia. Conjuntos de distinções que ajudam a determinar as escolhas que as pessoas fazem. No próximo capítulo, falaremos sobre metaprogramas. Fim do capítulo 13.